Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista e hoje eu vim falar com você a respeito do feijão preto. Pode ou não pode colocar feijão preto de molho? Pode. Vamos começar respondendo assim: pode. Pode colocar feijão preto de molho. Colocar feijão preto de molho é uma atitude que faz com que a gente elimine uma parte dos fitatos que estão presentes nos feijões. Todas as leguminosas têm, em menor ou em maior grau, uma quantidade de fitatos. Esses fitatos, eles são responsáveis por dificultar a absorção de alguns nutrientes. Portanto, é importante sim colocar o feijão preto de molho. Algumas pessoas acreditam que o feijão preto não deve ser colocado de molho porque aquela tinta é responsável pelo ferro, enfim. As pessoas associam, fazem uma associação errada do ferro com o pigmento do feijão preto, coisa que não tem nada a ver. Gente, o pigmento do feijão preto é uma antocianina. As antocianinas é que dão aquela coloração para o feijão. Como elas são hidrossolúveis, quando a gente coloca o feijão na água, aquela antocianina, aquele pigmento, ele acaba se dissolvendo, mas aquilo não é o ferro do feijão. O ferro do feijão está no grão do feijão e não naquele pigmento, e não ali. Então, quando a gente perde aquele pigmento, o que a gente está perdendo são antocianinas. Cara, isso tem valor nutricional, a antocianina do feijão? Tem. As antocianinas são antioxidantes e os antioxidantes são bons para prevenir algumas doenças no nosso corpo, como por exemplo doenças cardiovasculares. No entanto, a gente pode obter esses antioxidantes de muitas outras fontes alimentares e então aquela antocianina, ela não é crucial para a minha sobrevivência. Ela não é fundamental para que eu tenha um bom efeito, para que eu tenha uma boa atividade antioxidante no meu corpo. É claro que algumas populações, né, que a gente tem uma alimentação precária, onde a gente não consegue ter uma variabilidade de alimentos, enfim, aquela antocianina pode ser valiosa. Porém, na grande maioria da população, onde a gente consegue variar entre os próprios alimentos, onde a gente consegue tomar chás, e chás são muito acessíveis, né? Então, onde a gente consegue tomar chás, onde a gente consegue tomar café e outras bebidas, algumas frutas, mesmo as frutas mais baratas, a gente consegue ter uma boa carga de antioxidantes que vão também ajudar o nosso corpo nessa função, proteger contra, por exemplo, doenças cardiovasculares. Portanto, eu diria que a antocianina que você pede quando coloca o feijão preto de molho, ela não é crucial. Inclusive porque quando a gente faz o feijão preto, aquele caldo do feijão, ele continua preto, ele não fica marrom, ele não fica branco, ele não fica caramelo, ele fica preto, o que significa que ainda tem antocianina ali presente. Então eu não perdi tudo. Qual é a função então de colocar o feijão preto de molho? O feijão preto de molho vai ajudar com que eu elimine uma parte desses fitatos, que como eu já falei, eles diminuem a absorção de alguns nutrientes, mas para algumas pessoas ele também é responsável por provocar uma sensação de desconforto no processo digestivo. Então, quando a gente tira essa parte, quando a gente elimina um pouco disso, a gente também facilita essa parte digestiva. É lógico, algumas pessoas vão ter ainda muita sensibilidade, mesmo colocando feijão de molho, mesmo colocando 2 dias, como eu já recomendei, a gente tem um outro vídeo falando sobre isso aqui. Nesse caso é que você é muito mais intolerante, talvez você precise de uma outra enzima para fazer digestão do que está ali dentro daquele feijão, entende? Você vai entender isso direitinho se você assistir o outro vídeo onde eu falo sobre essa digestão das leguminosas. Assista esse vídeo porque aí você vai entender direitinho do que é que eu tô falando. Talvez você precise dessa enzima e nós seres humanos não temos. No entanto, algumas pessoas acabam tendo uma sensibilidade muito maior do que outras. E é por isso que a gente vê algumas pessoas que comem o feijão preto, mesmo colocando de molho, e outros feijões também, e ainda assim aquela pessoa sente um desconforto muito grande. E aí ela acaba resolvendo não consumir o feijão. E acaba às vezes tirando todos os feijões. Mas enfim, moral da história. Feijão preto pode ser colocado de molho sim. Aquele pigmento nada tem a ver com o ferro do feijão. O ferro do feijão está no grão como um todo e não no pigmento. Aquele pigmento é uma antocianina. As antocianinas são boas para a saúde, mas
Especificamente do feijão, ela não é crucial para mim, porque eu vou encontrar outras flavonas, que são a classe, né, a antocianina pertence à classe das flavonas, então eu vou encontrar outras flavonas em muitos outros alimentos, portanto, aquela do feijão, ela não é vital para minha vida. Então eu posso sim perder alguma coisinha ali quando eu coloco feijão de molho para facilitar, né? Perder um pouco daquela antocianina para facilitar o meu processo digestivo, para facilitar a absorção de alguns nutrientes. E aí eu quero deixar uma dica muito importante. O ferro do feijão, o ferro dos vegetais, não é um ferro muito fácil de ser absorvido. A gente chama, né, é uma nomenclatura que ela já está ultrapassada. No passado, a gente dizia que era um ferro não M e que, portanto, isso fazia com que esse ferro fosse menos absorvível. Para facilitar a absorção desse ferro, a gente associa os vegetais com alguma fonte ácida ou alguma fonte de vitamina C, por exemplo. Então, todas as vezes que você comer feijão, principalmente se você está combatendo uma anemia ou se você está prevenindo uma anemia, o ideal é que você associe com alimentos que são ricos em vitamina C ou que você tenha alguma fonte ácida naquele alimento. Por exemplo, durante o seu almoço, você pode colocar ali um abacaxi, você pode colocar uma laranja que tem vitamina C, ou simplesmente uma salada, por exemplo, regada com algum vinagre. Isso também vai ajudar a absorver o teu ferro desses vegetais e vai prevenir, então, a anemia tão temida, né, e que tem sido tão negligenciada, vamos falar assim. Gente, eu espero que tenha sido claro para você essa compreensão, e se tiver mais dúvida a respeito desse assunto, né, sobre leguminosas ou sobre colocar feijões de molho ou não, a gente está por aqui. Deixa a sua dúvida, eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!